O meu artigo ele foi feito junto com o Márcio Godoy, que foi o meu orientador. Nós fizemos um estudo de caso, na verdade ele fez um primeiro estudo e nós analisamos juntos uma peça de teatro que na produção dele, ele que dirigiu, e é uma questão mais metodológica com uma visão sustentável a partir da produção cultural. Então a gente faz algumas análises relacionadas à produção cultural e acessibilidade lá no Brasil e acredito que é expandido também em outros lugares. Vamos lá. Eu não vou também me aprofundar em algumas coisas porque a gente já sabe, significado de design e tudo mais. O design a gente vê algumas problemáticas e tenta encontrar algumas alternativas a partir daquilo que a gente entende como problema. E na cenografia, o design ele tem uma função muito interdisciplinar porque a gente consegue observar todos os pontos de contato do design, não só a questão da criação gráfica ou da cenografia em si, mas todas as pessoas que podem entrar em contato dentro dessa produção. A Willem Flusser, eu vou ler a citação dele. O olhar analisa e institui significações para a imagem, visto que organiza uma direção para nossas percepções. Então, na cenografia, todos os elementos dentro da cenografia têm a capacidade de comunicar muito bem com o público e com quem está trabalhando dentro dessa produção. Então, essa é a questão. Na cenografia, o designer e todas as pessoas que trabalham entram em contato diretamente com o público e cria essa relação de cumplicidade. Então, através do design, a gente consegue perceber várias questões de signos que dialogam diretamente, imageticamente com o público, mas que também dialogam diretamente com quem está trabalhando na produção. Então essa é a questão. O designer cenográfico ele vai trabalhar com o usuário, que é o ator, que vai entrar em contato diretamente com aquele ambiente, que ele vai andar, que ele vai dialogar para apresentar para o público aquela produção, aquela história. Então, o designer cenográfico também tem essa função de conectar também com o espectador, que é quem vai consumir aquela produção teatral. Agora, entrando na questão sustentável. Eu vejo muito claro que dentro das cidades a gente acabou se afastando muito da questão com a natureza, da relação com a natureza. Eu moro em São Paulo, então é muito mais difícil a gente se relacionar diretamente com a natureza, então a gente acaba tendo uma relação muito mais rápida com as coisas, a gente acaba querendo as coisas muito instantaneamente. A gente não tem essa questão de esperar ou ter essa relação mais gestacional com a natureza. Então a gente acaba tendo uma aceleração muito maior e entra em questão o ponto do consumo, que é muito grande. Então a gente acaba gerando muito lixo. E o que a gente faz com essa questão do lixo? Outro ponto também que a gente refletiu nesse estudo só um minutinho que me deu um branco de 5 segundos. Lembrei. Outro ponto é que a gente percebe um marketing muito grande em relação à sustentabilidade. As pessoas falam muito sobre sustentabilidade, mas não tem de fato uma ação das políticas públicas em cima da renovação das energias, do que a gente pode fazer com os lixos, do que a gente pode fazer com aquilo que a gente consome diariamente. Então isso é um ponto de atenção e a gente também pode, como a gente coloca como ponto de atenção, inclusive nessa questão, muitos materiais, muito dinheiro investido, muita coisa que gira em torno dessa produção, mas ninguém pensa o que vai ser feito com isso depois. Então esse é um ponto muito grande de atenção, Então a gente tentou também fazer um paralelo que entra até um pouco de encontro com aquilo que o Santiago falou da questão circular, E aí a gente pesquisou um pouco sobre a produção sustentável, que entra no ponto em que a gente pensa como toda a produção
pode ser sustentável como um todo, não só pensando nos objetos em si, mas como a gente pode pensar na questão econômica, na questão social, nas pessoas que vão trabalhar, né, naquela produção e tudo mais. E a produção sustentável, ela fala bastante sobre isso, só que ela é voltada mais para a questão agrícola. Só que existem algumas empresas que trabalham com essa produção sustentável e a gente pensou em aplicar no design cenográfico. Então, o designer cenográfico ele vai entrar na produção teatral como o grande questionador, né? Então, ele vai perguntar por que a gente vai criar isso, para que a gente vai criar isso, como que a gente vai criar e o que a gente vai fazer. Todas as nossas ações podem ser efetivas para que tudo faça sentido e que o descarte seja minimizado e que tudo que a gente for utilizar seja reduzido e não seja intensamente utilizado e descartado de modo impensado, né? Então, essa junção da produção sustentável faz muito sentido com o design, por ser uma questão, por ser um ponto pelo design ser uma atividade questionadora e a produção sustentável englobar um todo, né, que pensa em todos os pontos de contato dentro de uma ação. Ana Vitória Pasmino, eu não vou ler a citação, mas ela fala muito que o designer ele tem exatamente a função de pensar na pré-produção, na produção e na pós-produção. Então, essa é a importância do designer cenográfico, é pensar exatamente em todos esses pontos dentro do teatro. Dentro do teatro, no que eu digo na questão da cenografia, mas pode ser colocado também em outros pontos, por que não, né? Então, fazendo essa aplicação da produção sustentável, a gente pensa em 3 pilares aplicáveis dentro do design cenográfico, que é a questão econômica, ambiental e social. A questão econômica, só explicando um pouco rápido, seria todas as questões relacionadas a gastos e custos da produção. Porque faz sentido pensar como que a gente vai gastar aqui, quais são os materiais, qual vai ser a equipe que vai trabalhar nessa produção, o que acaba sendo automático o valor do ingresso, né? Então, se você gasta aqui, você vai precisar cobrar aqui. Então, se você pensa de uma forma coerente, o ingresso não vai custar tão caro, porque no Brasil o ingresso das produções teatrais são, o valor é muito alto. Então, essa é uma outra questão que acaba entrando na questão social, porque a periferia, as pessoas que não têm tanta condição financeira, não têm tanto acesso à questão de arte, produções culturais, cinema. Por quê? Porque os ingressos são muito caros. Então, se a gente pensa nessa questão econômica, a gente acaba equilibrando e tentando tornar acessível para todo mundo. Por que não? Porque todo mundo não pode ter acesso. Porque só uns têm acesso e outros não, né? A questão ambiental acaba sendo meio que óbvio, né? Mas a gente precisa pensar não só na construção de novas possibilidades, mas o que está no mercado hoje, o que já está circulando, o que já circulou. Então, assim, tem papéis, tem papelão, tem tecido que já tá no mundo. Então, o que a gente pode fazer com esses materiais que já estão circulando? Como que a gente pode reutilizar? Como que a gente pode pensar em, ao invés de comprar tecidos novos, por que a gente não tenta usar os que já foram usados, ou figurinos novos, cenários que já foram utilizados? É nesse ponto. Eu também não vou ler essa citação, mas a Ana Mantovani, ela fala exatamente que o teatro também tem uma função social muito grande. Então, ele tem essa função de comunicar com o povo, né? Você vai comunicar diversos universos com as pessoas e essa questão social da arte é muito importante justamente porque a arte tem essa função de você ter um autoconhecimento, você entender o mundo que você habita também, né? Então, o estudo de caso foi feito, eu acabei não colocando fotos da peça, peço até desculpas, mas não coloquei fotos, mas enfim. Respirando um pouco.
estudo de caso foi feito numa peça que aconteceu em 2010, ela se chama Na Floresta, foi feito com uma comunidade na zona leste de São Paulo. O meu orientador, que foi o Márcio Godoy, ele que dirigiu a peça, então ele tentou justamente fazer essa aplicação do design cenográfico, da produção sustentável dentro dessa peça e tentar justamente incluir as pessoas da comunidade da Zona Leste, que eram pessoas que não tinham conhecimento em design, não tinham conhecimento em teatro, não tinham fácil acesso à produção cultural, então ele justamente tentou fazer essa unificação na comunidade. Então, antes disso, ele fez um estudo com o José Carlos Serrone, que é um grande cenógrafo lá no Brasil. Ele fez uma peça, O Médico e o Monstro, né, que é uma produção internacional, e ele levou para São Paulo. Então, o Márcio fez esses estudos com todas as formas que o Serrone trabalhava para poder fazer essa aplicação também na peça chamada Na Floresta. Então, o principal objetivo da peça era justamente pensar na acessibilidade, que é como eu falei, as peças têm um custo muito alto, tanto de produção, pré-produção, o que acaba gerando valores de ingressos muito altos. E outra questão também muito importante é que as pessoas que não têm muita condição financeira não têm acesso a estudo, a entrar no mercado cenográfico, a entrar no mercado cultural. Então, a intenção justamente da peça era agregar todo mundo para fazer com que o pessoal pudesse entender o que é atuar numa peça de teatro, o que é produzir uma peça de teatro, como isso poderia funcionar de uma forma inteligente e que agregasse todo mundo. E também pensando nas pessoas que fossem assistir a peça, né, já que o custo do ingresso foi zero. Ele fez a custo zero realmente para o pessoal conseguir assistir. Então, o que foi feito? Ele pensou também na questão econômica e ambiental. Então, ele pegou uma companhia, né, lá de São Paulo, que já existia, eles tinham alguns cenários guardados, e ele fez uma avaliação de todo esse cenário, de todo o material, de tudo que poderia ser reutilizado para essa próxima produção. Então, basicamente, todo o material da peça foi usado de coisas que já existiam, e assim como também figurino e tudo mais. E outra questão, pensando na questão financeira, é que o local da produção, tanto de ensaios, de produção do cenário e da apresentação da peça, foi o mesmo lugar. Então, quando a gente pensa em luz, água, quem vai transitar pelo ambiente, todos os custos, né, de transporte de materiais e tudo mais, não houve esse custo justamente porque foi o mesmo lugar para pré-produção, para apresentação e para pós-produção, no caso. Né? Já estou chegando ao final. Então, uma das grandes conclusões é justamente pensar que o designer cenográfico ele entra como o grande questionador dentro de um projeto cenográfico. Né? Então, ele vai pensar justamente quem vai ser a equipe, todos os gastos, todos os custos, para reduzir ao máximo e para reutilizar ao máximo para que os materiais sejam minimamente descartados de modo impensável e que mais pessoas possam ter acesso à arte e à cultura. Aí algumas conclusões da peça, que o projeto no geral não pôde ser 100% como a gente gostaria, porque acaba sendo uma realidade um pouco utópica pensar em fazer um projeto redondinho e 100% legal. Mas é legal que, a partir dessa visão, a gente pode melhorar algumas coisas e refazer algumas coisas para aplicar nas próximas produções. Então, quais foram os pontos negativos? O calor excessivo, que tinha relação com alguns tecidos e alguns figurinos que foram feitos, e até mesmo com a questão da iluminação, já que não teve um mapa de luz, porque não tinha um profissional específico para isso. E também a questão do armazenamento pós-produção. Ele fez justamente esse trabalho de resgatar toda essa questão sustentável, mas hoje não se sabe o que aconteceu com o material, não sabe com quem ficou e tudo mais, então
esse é um ponto de atenção, já que é válido considerar também o que pode ser feito com o material que foi produzido, a cenografia que foi produzida, o que a gente pode fazer, né? E os pontos positivos é que o cenário foi criado com uma maleabilidade, então ele poderia ser aplicado em vários ambientes. E também os materiais, praticamente toda a cenografia foi feita com materiais recicláveis. E também a questão também de acesso à comunidade, porque a comunidade toda pôde participar tanto na questão profissional, de trabalhar na produção e também assistir à peça. Então a conclusão justamente é isso, assim, o design cenográfico ele tem essa função de questionar e colocar em pauta todos os pontos de contato dentro de uma produção cenográfica. Na verdade, o que me deixa muito feliz e me brilha os olhos em relação ao design é que em qualquer coisa, qualquer área que o designer se coloca, a gente consegue questionar o porquê das coisas e porquê que elas existem e como que a gente pode melhorar elas para que todo mundo possa ter acesso. E dentro da cultura, dentro da arte, esse é um ponto muito importante porque a gente não pode deixar de valorizar o planeta em que a gente vive e porque a arte é tão importante quanto a natureza. Então a gente precisa unificar isso de uma forma muito coerente. É isso, gente. Muito obrigada, viu?